Você trouxe a sua Bíblia? Abra em Gênesis, por favor, capítulo de número 29. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 29. Amém, meus irmãos? Olha o Velho Testamento. O livro de Gênesis, ele vai destacar para a gente as raízes da humanidade. Ali vai deixar bem claro para mim e para você sobre alguns reflexos de escolhas de pessoas que não caminharam com Deus, o resultado de pessoas que resolveram, mesmo em meio aos desafios, caminharem com Deus. Então, meu irmão, é muito importante eu e você entendermos o livro de Gênesis, porque ele não é um livro que quer provar que Deus existe, mas ele é um livro que mostra os inícios, mostra os princípios. Gênesis 29, eu quero ler com você a partir do versículo 30. Amém? Diz assim a minha tradução. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão, seu sogro, por ainda 7 anos por amor a Raquel. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Agora eu quero que você vá para o capítulo 30, no versículo 1. Diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Assente-se, por favor. Um dos primeiros defeitos da humanidade apareceu justamente por essa palavra aqui. Um dos primeiros problemas sérios da humanidade se destacou exatamente por esse princípio de afastamento de Deus. Adão e Eva se afastaram de Deus. Você começa a observar uma série de quedas, uma série de comportamentos de pessoas. Você consegue perceber o primeiro comportamento de um homicida, ali quando Caim matou Abel, e você vê que foi exatamente por um sentimento que se originou ali, um sentimento de rejeição. Quem aqui já não se sentiu rejeitado? Sentimento de rejeição. Isso é interessante, não é verdade? O interessante é que o sentimento de rejeição, ele se origina em nós, mas na verdade ele transborda uma denúncia de nós mesmos de acusação. E hoje eu apelo ao Espírito Santo para que denuncie em você, aos seus olhos, aquilo que também ele denunciou em mim, aos meus olhos, uma honestidade diante desse confronto. Porque a maioria dos problemas que nós temos não são problemas, elas são originadas pelo ângulo em que nós olhamos a vida. Não é tudo problema, não. É o ângulo que nós estamos enxergando a vida. Olha que interessante. Esse tempo atrás eu vi uma frase que dizia assim que pessoas derrotadas têm feridas. Pessoas vitoriosas têm cicatrizes. Tem cicatrizes. Isso é, a machucadura, ela é inevitável nas nossas vidas. Se você pode não ter decidido nascer, mas as escolhas que você tomou na tua vida, todas elas levaram você diante de um mar, diante de caminhos difíceis. Como que você vai casar e você não vai ter dificuldade no casamento? Como que você vai entrar numa faculdade e você não vai ter dificuldade na faculdade? Quando colocarem um TCC para você, trabalho de conclusão de curso, você pode dizer que foi Satanás que inventou o TCC. Trabalho do inimigo. Quando você casar, ou quem não é casado, ou quem já é casado, vai ter momentos que você vai ter vontade de falar como Davi falou: olha, eu tenho vontade de me transformar num pássaro e fugir para o deserto, no meio do nada. Que garantia que você tem que você vai ter um filho e ele vai nascer perfeito? Filhos são, de um ângulo de uma pessoa, problema para o resto da vida. De um ângulo de uma outra pessoa, o amor de verdade para o resto da tua vida. Eu e você fomos feitos para resolver.
A vida, ela não é construída sem problemas, mas nós nascemos com um propósito do alto. E todos os problemas que nós encontramos ao longo do caminho servem para nos moldar mediante a vocação que Deus colocou nas nossas mãos. A vocação que Deus colocou nas nossas vidas. Todo desafio, ele acaba sendo uma matéria mediante o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E já devo perceber que hoje eu quero falar para você sobre rejeição. Rejeição. Supere a rejeição. E o texto que nós lemos de Gênesis 29, ele fala sobre uma mulher rejeitada, uma mulher chamada Lia. Lia, a palavra Lia, o nome Lia significa resguardo ou abrigo. E essa mulher representa muitas pessoas que, em meio ao desprezo, são pessoas de fibra, superam a rejeição. Alguns aqui sabem que, em alguns casos, a dor do desprezo, ela acaba sendo maior do que uma dor física. A indiferença, ela acaba superando algumas debilidades físicas. E a história de Lia é uma história já conhecida, porém pouco meditada. E quando eu comecei a meditar na história de Lia, eu naturalmente me identifiquei com a importância da superação que ela teve na vida. Porque eu sempre digo, na verdade, nenhum de nós aqui teve um passado fácil. Todos nós tivemos que superar situações. A diferença é entre um fazer escolha para superar e outro ficar parado no lugar acusando pessoas, dizendo que é rejeitado, desprezado. Olha para cá, o teu problema não é geográfico, o teu problema é interno. E as coisas se transformam ao redor. Relata-nos a Bíblia que essa mulher, ela foi dada em casamento no meio de um atrapalho do seu pai. E logo no início do contexto, não se relata que Jacó amava ela. Nós, logo no início do relato, só para você entender, não no texto que nós lemos, mas você vai perceber que já na noite de núpcias, na primeira manhã, o que você espera numa manhã depois da noite de núpcias? Você espera um café da manhã, você espera um sorriso, uma gratidão. O que essa mulher teve? Ira, acusação. Toda mulher quer ser amada. Todo marido quer ser amado. E existe uma linguagem para isso. E quando não existe essa linguagem, a outra linguagem é entendida. É algum reflexo de rejeição. Nós não sabemos em que circunstâncias se deu esse sentimento, mas isso acontece. E ela, nessa história amorosa, nos primeiros dias, teve um choque com relação a essa realidade. A rejeição é dos sentimentos mais difíceis a serem superados, porque a pessoa não se vê apta algumas vezes a perdoar, não se vê merecedora do amor ou de reivindicar o amor muitas vezes. Mas a Bíblia mostra a vida de Lia como alguém que se sobressai em uma situação. Na primeira manhã da rejeição, Jacó, indignado, fica brabo, desconta na sua mulher, depois procura o seu sogro Labão e diz várias coisas, e Labão responde para ele. Labão, que era um lobão, bem da verdade, ligeiro, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Que tipo de pessoa é essa? Que caráter é esse? Então, em toda essa situação, ele fala: não, mas aqui na minha terra é costume. Você não leu as entrelinhas? Na minha terra é costume eu sempre dar a filha mais velha, não a filha mais nova. Então, Jacó faz um novo acordo com ele. Falou: eu trabalho mais 7 anos, mas você vai ter que me pagar adiantado. Eu quero adiantado, agora eu quero Raquel aqui junto comigo. Meu irmão, pare para pensar. Imagine uma moça casar e logo, na primeira semana, uma outra moça, mais nova que ela, considerada bela, vem rivalizar com ela dentro da casa dela. Imagine só, uma rival. Ela não tinha escolha. Ela teve que conviver com essa realidade. E o texto diz que Lia não tinha tanta beleza. Já Raquel era formosa, linda de rosto. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos
baços. O que significa olhos baços? Sem brilho, uns olhos cansados, inexpressíveis. Em uma outra versão diz que ela tinha olhos tenros, isso é, olhos enfermos. Eu não sei que tipo de olhos enfermos. Pode ser um tanto meio vesgo como eu, agora você vai começar a reparar. Pode ser vesgo ao contrário, né? Pode ser que ela tinha o olho tipo do Amaral. Quem é do futebol aqui nos anos 90 vai lembrar que eu vou falar. Tinha o Farol meu baixo, só olhava assim, ó. Parecia que estava um lado do olho inchado. Parecia que não foi feito alinhamento. Parecia aquelas bonecas que você comprava antigamente e ficava assim, sabe? Aí você tirava a sorte ali quando a boneca fazia assim, um olho não fechava. Então eu não sei que tipo de olhar que era o de Lia, mas ela tinha um problema ali. O farol dela era estranho. Mas Lia, a Bíblia diz, ela amava Jacó. E teve a desventura onde tinha a rejeição desse amor, pois Jacó era totalmente voltado para Lia. Uma rival mais bela, mais jovem, amada e que estava no quarto de Jacó quase todas as noites. Eu passei a respeitar essa mulher na Bíblia, pois ela não se deixou levar por um sentimento. Quantas pessoas se deixam levar por um sentimento? Esse complexo de rejeição faz você rejeitar antes de você ser rejeitado. E muitas dessas coisas têm a ver de algo que você carrega lá na tua família. Você sabe qual que é uma estatística que eu estava lendo? O pior terror para uma criança de 7 a 12 anos é a separação dos pais. As constantes ameaças da separação dos pais. E isso vai criando dentro da criança um complexo de rejeição ou de compensação. Por quê? Pesa um lado ou não. Ainda mais quando tem alienação parental. Quando a mãe chega e fala, teu pai não presta. Ou quando é o contrário, o pai fala, tua mãe não presta. E a criança ela vai desenvolvendo com aquele, peraí, está falando mal do meu pai, está falando mal da minha mãe. É o meu pai, pode não ser o marido dela, pode não ser a esposa dele, mas é a minha mãe. Então, referências que nós deveríamos ter como refúgio, como estabilidade, segurança, ficam confusos. E ao longo da caminhada da vida, você vai tentando compensar uma coisa ou outra. Você vai trazendo no teu subconsciente reflexos dessa confusão toda. E vai contra-transferindo isso para pessoas que você tem intimidade. E quer quem mais tem intimidade que você do que um cônjuge? Sabe aqueles comportamentos de birra? Que trava? Sabe aquelas respostas irônicas, constantemente irônicas? Sabe aquele comportamento sempre ácido, ríspido, dúbio? Vem disso. Por isso que é importante você identificar as raízes dentro de você. Lia não se deixou levar por um sentimento, não se deixou levar pelas circunstâncias. Ela buscou em Deus a força que ela precisava para vencer essa situação. Mulheres e homens fortes são vitoriosos, são pessoas que não se acomodam na situação, mas buscam em Deus para ter vitória, para caminhar de cabeça erguida. Quem busca e se refugia em Deus, em qualquer circunstância, se torna produtivo. Avança! Quem busca se refugiar em Deus, presta bem atenção no que eu vou falar. Quem busca se refugiar em Deus, é renovado na sua alegria. Amém? Se você busca em Deus, você é renovado na sua alegria. Aí eu pergunto uma coisa para você. Me responde aí. Responde para você só. Presta bem atenção. Você é uma pessoa feliz? Você. Está tentando me botar. Diz que tem interferência. Você é uma pessoa feliz? Pastor, eu não sou, eu sou. Eu vou responder algo para você. Isso depende muito. No colo de quem, ou nos ombros de quem você está confiando a sua felicidade. A sua felicidade. Sabe em quem que Lia resolveu colocar a felicidade dela? Nas mãos de Deus.
E Deus o renovava. Nós estamos tentando colocar o valor da nossa felicidade nos ombros de pessoas tão falhas como nós. Quando eu digo essas coisas para você, é que eu estou sendo irresponsável com os meus sentimentos. Eu estou sendo irresponsável com a minha vida, colocando essa responsabilidade nos ombros de uma pessoa que tem tantas dificuldades como eu tenho. Eu estou colocando no lugar errado. Eu estou depositando no lugar errado. Você não vai ver Lia. Lia expressando essa rejeição. Você vai ver Raquel, que tinha todo amor, expressando ciúme de Lia, Raquel, que era bonita. Você vai ver exatamente o contrário. Quando você coloca nas mãos de Deus isso, você vai perceber que a alegria é renovada. Gente, não tem um de nós aqui que não vai ter ataques constantemente. Não adianta. Essa semana passada eu fiz 8 dias de propósito de oração no terreno da igreja. Tudo o que eu pedi para Deus, tudo o que eu me coloquei diante de Deus, tudo Deus me respondeu. Por que você está tanto tempo prolongando um sentimento ruim dentro de você? Porque há pessoas que você conversa, eu sou desfavorecida do meu marido, ou desfavorecida da minha esposa. Eu sou desfavorecido no meu trabalho. Eu sou desfavorecido no país onde eu moro. Eu sou desfavorecido dos meus filhos. Eu sou desfavorecido dos meus pais. Eu sou desfavorecido no meu corpo, porque eu queria ser mais alto, mais baixo, mais magro ou mais gordo. Eu sou desfavorecido na igreja. Eu sou desfavorecido de Deus. Ei, está errado esse ângulo que você está olhando a vida. Quando você se liga a Deus em louvor, você é abastecido por motivos. Você vive reflexos de gratidão, por isso você é alegre. E olha, eu vou falar uma coisa para você, os demônios não suportam isso, tá? Então, a mulher é jogada em uma situação desfavorecida. E agora ela começa a ser capacitada por Deus. O versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha só, Deus vê o desprezado, Deus vê o rejeitado. Não adianta ninguém querer contar outra história, porque Ele conhece a mim e Ele conhece a você. E no tempo certo Ele esclarece todas as coisas. A verdade de Deus chega a transformar as realidades. Então, você está dando murro em ponta de faca, porque você quer que pessoas venham a suprir algo que elas não vão conseguir suprir nunca. Agora, Deus compensa a Lia com uma ferramenta poderosa naquela época, a fertilidade. Ela tinha tudo para ficar em um canto na parede, chorando por um amor que não tinha, por uma trapaça do seu pai e tudo mais, chorando, por que os meus olhos são desse jeito? Por que o meu rosto é assim? O que aconteceu? Tiraram eu com algo diferente ali? O que foi? Chorando porque tinha que conviver com a rival constantemente. Talvez escutando eles. Forte isso. Mas ela levanta, ela decide encarar as circunstâncias, valorizando o que ela tem e não o que ela não tem. Não valorizando o que a outra tinha. Nessa noite, Deus quer sarar pessoas aqui de sentimentos que corroem as tuas escolhas, de sentimentos que corroem e pressionam você a dar passos que não trazem uma produção boa na tua vida. E você procura fugir para falsos paraísos, mas que o resultado é pior depois. Lia, ela apresenta características que você deve destacar aqui. Por incrível que pareça, eu estou dando introdução na mensagem. E o primeiro ponto que eu quero falar para você, como exemplo de Lia, como ela superou a rejeição. Ela não se deixa escravizar pelo padrão de beleza imposto na época. Meu irmão, já ouviu falar que o primeiro passo para a autoestima é você aceitar o nariz que você tem e a testa que você tem, não? Cuidado com essa escravidão, para que ela não deforme você.
Cuidado com essa escravidão para que ela não deforme a sua vida. Porque nós estamos vendo pessoas às vezes bonitas, pessoas presenteadas por Deus, se tornarem verdadeiras aberrações por transtornos internos. Pastor, eu quero colocar um brinco aqui, eu quero colocar algo no meu nariz. Não tem nada biblicamente que proíba isso. É lógico que não. Se você acha que faz bonito, tudo bem. Mas eu estou falando de extremos da vida. E qualquer extremo é errado. É tão bonito uma pessoa envelhecer saudavelmente. Agora, algumas pessoas realmente eles se tornam pessoas emborrachadas, né? Sorria. Olha, ele está triste. Dá tchau, levanta a perna. Então esticada que tem, o tanto que tirou dá para fazer uma pessoa desse tamanho, o miniminho da pessoa. Mas porque não quer aceitar algumas coisas. E quando o negócio dá errado, então, o que foi? Você está falando o quê? A sobrancelha está lá em cima, lá embaixo. O que foi? Hein? Cuidado só. Cuidado, eu não estou falando que você não possa fazer nada. Eu só estou dizendo para você do cuidado que você tem que ter de algo que está tentando fazer externo, mas o problema é interno. É um complexo, é um transtorno. Eu não sou contra realçar a beleza, mas é perceptível pessoas que o extremo leva à aberração. Já ouviu falar que não existe gente feia? Existe gente mal cuidada? Gordinho, magrinho, cabelo crespo, cabelo liso, branco, preto, azul, amarelo, eu não sei. Mas você precisa entender isso. Quando você começa a se comparar com pessoas e não se espelhar em pessoas, você corre um risco seríssimo na Bíblia que fala sobre o ciúme, ou melhor, a inveja. Eu acho interessante um filme, né? Eu estava falando esses dias no lugar de Rock 3. Quando o cunhado dele chega para ele fala várias frases bonitas, né? Quando o cunhado dele chega para ele e fala: você era um nada, meu amigo, e agora você está cheio da grana. Eu apresentei minha irmã para você, e o que você me deu? Você me deu só esse relógio. Joga no chão e chuta. O Rock olha para ele e fala assim: primeiro, ninguém deve nada para ninguém. Amigos fazem as coisas pelos outros porque eles querem. Você não é um desfavorecido. Você só é um vagabundo, preguiçoso e invejoso. É difícil você ouvir isso, mas é o que sara. O complexo da rejeição daquele homem fez ele olhar para a vida achando que ele não era nada e não tinha nada. Ele tinha casa, mansão onde ele morava, ele tinha o dinheiro que ele precisava, ele tinha tudo que ele precisava. Mas nada é suficiente. Uma pessoa que carrega esse transtorno dentro de si, de algo que não superou, que veio lá dos pais. Ei, você tem que travar essa maldição na tua vida, colocar ela por terra, porque você está levando isso para os teus filhos. Você pode passar por 15 casamentos, vai ser a irmã Gretchen da vida, no 18º, e o problema interno é o mesmo. Primeiro ponto, você tem que aceitar. Primeiro ponto, meu irmão: não se deixe ser escravizado pelo padrão de beleza que tem fora. Pelo amor de Deus. Segundo ponto: Lia tinha personalidade esclarecida. Pode todo mundo fazer, pode ser modinha algo, mas eu penso muito antes de dar tal passo. Olha, tem como você sempre ser uma pessoa bela, homem ou mulher, sem ser vulgar, respeitando o teu casamento, respeitando o casamento dos outros. E é muito importante eu entender isso, seja com palavras ou comportamentos. Eu não vou me intimidar por esse vento que está tendo aí. As pessoas fortes, elas buscam princípios e razão em dar tal passo. Agora as pessoas fracas acabam sendo mais embalões em tudo. A Bíblia fala no livro de Judas Tadeu, é um capítulo só. Ele fala assim: essas pessoas são verdadeiras nuvens sem chuva, que qualquer vento de doutrina os leva para lugares. Então, essas pessoas, elas não meditam, só seguem um embalo. Aí não tem noção. Terceiro ponto de Lia, que me dá um exemplo muito grande de superação da rejeição. Em todo o relato bíblico, em nenhum momento você verá ela desesperada com a situação. Ela era uma mulher de fé.
Pensa em uma pessoa de maturidade e de controle emocional. Ela estava ali para ganhar espaço no clã da família Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, olha para cá. Ganhe o seu espaço com o seu valor. Não adianta ter uma turminha torcendo por Raquel, porque Lia foi a primeira esposa, e ela resolve as coisas com maturidade, com controle emocional para avançar. Você não vai ver ela fazendo igual Raquel chegou para Jacó e fez: me dá um bebê, senão eu vou morrer. Coisa mais feia, né? Infantil algumas coisas. Mas ela esteve na presença de Deus para que Deus a oportunizasse com algo. Quarto ponto. Lia não se vitimiza. Ela não fica choramingando aos cantos da casa. Sabe o que acontece com muitas mulheres e com muitos homens que têm esse complexo de rejeição? Eu chego aqui para o Jefferson e falo: coitado de mim, Jefferson. O pastor, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, todo mundo, e me rejeitam, e me rejeitam. Aí eu chego para o Wesley e falo: me rejeitam, e fala a mesma coisa. Aí eu chego para o Sandro: olha como eu. Aí eu chego ali para fulana e olha o seu. Aí daqui a pouco, estão falando da minha vida. E você é a maior fofoqueira da tua vida, ou você, homem, é o maior fofoqueiro da sua vida. Resolver o assunto não resolve. E você começa a ter particularidade com pessoas que você deve ter com Deus, ou com quem é capacitado para isso. Mas na verdade, às vezes não suporta o confronto de lidar direto na raiz. Está entendendo o que eu estou falando? Você está humanizando uma mensagem que é espiritual. Lia não se vitimiza, não fica choramingando. Ela decide guerrear com as armas que Deus deu para ela. O que Deus deu para ela? Fertilidade. Ela aproveitava cada momento que ela tinha com Jacó. Tinha muito cuidado, ou tenha muito cuidado quando alguém chegar com histórias de vítima para você, porque as verdadeiras vítimas estão em silêncio. Nós vivemos dias em que o vitimismo ele é provocado a existir. Você vai perceber isso, que a política usa muito isso. Está vendo como você é minoria? Está vendo como você sofre? Está vendo como as pessoas... Você vai encontrar isso, é lógico, eu estou falando nas pessoas malandras, ruins que vão usar isso. Você vai ver isso na psicologia, psicoterapia. Você vai ver pessoas... você vai ver até advogados usando isso. Olha, tão louco, você está perdendo dinheiro, você está perdendo. Mas daí quando você perde a ação, olha, advogado nunca perde. Então você tem que tomar muito cuidado. Em geral, você vai ver até pastores com uma ideia de usar o rebanho fazendo isso. Mas essa história de que eu começo a explorar o teu lado de rejeição para buscar o teu apoio, isso, meu irmão, Satanás fez. Chegou perto de Jesus e falou: transforma essas pedras em pães. Aparentemente algo inocente, desculpas boas. Você está com fome, rapaz. A missão de Jesus era mais do que a sua fome. Faz isso. Sempre conselhos com veneno para uma finalidade ruim. Teu marido não te dá bola, tua esposa não te dá bola. Teu pai e a mãe não fizeram. Você tem o direito. E esse tribunal interno, ele é julgado e você ultrapassa coisas que vão trazer um verdadeiro resultado de dor na vida. Então, vivemos dias em que o vitimismo ele é provocado a existir. Um bando de pessoas malignas que trabalham para nos convencer que nós somos sempre vítimas, que nós somos sempre desfavorecidos, com discursos sedutores, que querem ajudar e tal, mas o mal sempre governa no caos. Vivemos dias em que mensagens pintadas a ouvintes de injustiçados, na verdade procuram pessoas, uma verdadeira isca para fisgar essas pessoas com complexo de rejeição não tratado. E às vezes tornam essas vítimas irrecuperáveis. Não é só na política, não. É em tudo, qualquer lugar. Que conversa é essa, meu irmão? De querer ganhar as coisas no dó. Que conversa é essa?
de querer ganhar as coisas pelo vitimismo. Que conversa é essa? Onde vai, começa com essa mesma conversa. Então, meu irmão, aquelas pessoas que armam situações de confusão, depois vem aqui o discurso de que as pessoas me perseguem. As pessoas têm inveja de mim e me perseguem. Interessante que a gente lembra de alguém, mas Deus está falando com a gente. Não é? É preciso mudança, é preciso coragem para dar um passo, assumindo essa questão e começar a mudar. É preciso mudar esse princípio de vitimismo e ser valente. Lia não era dessas pessoas que adoravam o papel de vitimismo, que usam essa arma de vitimismo para aproveitar de outras pessoas. Lia não era como o povo de Gadara, que Jesus chegou lá para mudar a realidade, expulsou demônio e coisa e tal. E daí eles começaram a falar, olha aí como ele trouxe prejuízo. 2.000 porcos morreram, sai daqui. 2.000 porcos morreram, 6.000 demônios foram precipitados. Você está entendendo? Lia, ela lutou pelo amor do seu marido. Mesmo não tendo esse amor, ela passa a ser respeitada, ela passa a ser abençoada, ela passa a ser suprida. Agora, alguns só olham para aquilo que não tem e olham para aquilo que os outros têm. Vivem infelizes e invejosos. E nesse momento o Espírito Santo coloca colírio em seus olhos para você passar a ver o que Deus te deu, a maneira linda como Ele tem compensado as injustiças da sua vida. Aquele que é o indenizador das nossas almas. Saia do papel de vítima. Lia, ela não guarda amargura, por isso que ela avança. Pessoas assim, tenha certeza que são ouvidas por Deus. Quando eu assumi o Sabará, aqui, ano que vem vai fazer 18 anos, falavam muitas coisas, tanto pessoas internas como pessoas externas, né? Pastores falavam, está naquele lugarzinho, rapaz, aquelas pessoas lá, e você não tem fé, né? Você já ouviu essa história? Já ouviu essa história? Mas você não vai ver fazendo papel de vítima. Vai ver eu um tique já aqui. Você vai ver eu gritando, dizendo que fé é para frente. Você vai ver eu dizendo. Até uma vez eu falei, o pastor Irineu perguntou, Irineu que era o antigo presidente estadual, perguntou, daí Carlos, tudo bem? Eu falei, pastor, despenado, mas cacarejando. Ele falou, louco, cara, o que é isso? Eu falei, estou despenado, mas estou louvando a Deus, estou na fé, estou firme. Meu irmão, nós somos 34 igrejas na região 601. O Sabará é o garrão da região. Essa igreja em Missões tinha 130 pessoas. A nossa igreja mandou 20. Que fez toda a diferença. Caminhão. Só uma irmã da igreja levou mais de 200 quilos de alimento. Fora os outros irmãos. Só de brinquedo, meu Deus do céu. E de ajudas que foram. Dia da beleza, né, o pet shop, né? Vai toda aquela galera para lá, banho e tosa e um monte de coisa. O povo comanda. No ITQ, a quantidade de pessoas que a gente matricula, na 10ª igreja, isso aonde a gente vai, não tem vitimismo não. O Sabará é destacado pela qualidade, aonde vai não faz feio não. Não faz feio não, meu irmão. Por quê? Por quê? Porque não tem vitimismo que ganha espaço, é a valentia. Não importa a idade que você tem, não importa algumas coisas, importa o Deus que supre a tua vida. Seguindo o conselho do meu pai de criação, olhava para mim assim, eu não sei como que você vai fazer, você vai resolver. Você tem que achar um jeito. E quando você não acha um jeito em pessoas, você vai falar com Deus. E Deus sempre abre porta para quem o busca. Deus sempre abre uma solução para quem o busca. Deus sempre responde uma pessoa que está buscando Ele, que está disposto a ouvir a voz dEle. Daí você fica se lamentando para pessoas e não fala com Deus. Quer se mostrar tão espiritual às vezes, mas a tua boca, o teu comportamento denuncia. Qualquer figura de líder se rebela por causa de algo que carregou lá do pai e da mãe. Bem, na verdade, você não confia em Deus, porque o teu pai e a tua mãe rejeitou você talvez em algum aspecto da vida. Então você não consegue descansar em Deus, porque você carrega no teu subconsciente abandono.
E por isso você não entende Deus, porque foi desfigurado essa imagem para você. Mas Jesus está chamando você para conhecer Ele. Jesus está chamando você para sarar essas feridas, esses transtornos. E Ele colocou líderes de honra sobre a sua vida. Então pare com esse comportamento espinhoso de querer resolver tudo sozinho, sozinha. Deus está chamando você. Capítulo 30, versículo 1 que nós lemos. Aquela que era a desprezada, aquela que era a rejeitada, a não amada, aquela que era a feinha, olhos baços, aquela que era a gambiarra, agora é a... Dá para colocar uma novela com esse nome, né? A invejada. Acompanhe agora na novela das 8. A invejada. Olha, eu já vi feiosa ter inveja de bonita, mas bonita ter inveja de feiosa é incomum, né? Não é verdade? Meu irmão. Olha para cá. Se você valorizar o que você tem, você vai longe. Você vai longe. Se você valorizar o que você tem, meu irmão, olha, você vai avançar. Se você valorizar o que você tem, você transforma realidades. Sabe aquela mulher que é linda e aquele cara que é... O que você vê nele? Ela fala, eu não sei. Ele não é bonito, sabe, mas ele é charmoso. É sempre assim. Alguma coisa. Ou vice-versa. Mas você precisa entender que você precisa valorizar o que você tem. Valorize o que você tem, meu irmão. Já ouviu falar que lá no Batel eles não fazem, não é caquinho, é mosaico, e aqui é caquinho? Aqui é mosaico também, pô. Tá entendendo? Quem disse que a roupa que você usa é de brechó, é de bazar? Vai ver a marca do terno. Não importa. Eu achei interessante, quando eu tinha 13 anos, eu jogava pela federação. Você não sabia disso, né? Olha aí, ó. Agora também não presto para nada, mas eu jogava pela federação. Eu gosto de jogar bola, o problema é que a bola fica na frente e estrova. Daí eu lembro que nós fomos jogar contra o Coritiba, contra o Coxa. E tava lá, animado, morrendo de medo. Os caras, falsificam. E de repente o professor, nosso professor era o técnico, nosso técnico era o Edson, que foi campeão brasileiro pelo Coxa. Ele olhou pra gente e falou bem assim, vocês estão com medo desses caras? Por debaixo daquele uniforme, eles são a mesma coisa que você. Eu pensei comigo, olha o tamanho daquele cara. Não é não. Não é não. Mas ele falou, sim. Por debaixo daquela camisa, eles são igual a você. Pare de ficar colocando um valor nas coisas maiores do que elas são. Olha onde vocês chegaram, no mesmo lugar que eles. Então por que você está com essa ideia? Pelo amor de Deus. Esse pessimismo. Aquele que é maior, meu irmão, habita dentro da gente. É a melhor companhia dentro da gente. E você confiando a tua felicidade ao Coritiba. Você confiando a tua felicidade ao Atlético. Você confiando a tua felicidade a um homem, a uma mulher. Você confiando a sua felicidade a uma empresa, a uma denominação talvez. A quem você está fazendo isso? Porque é responsabilidade tua. Deus está chamando você porque Ele é coluna na nossa estabilidade emocional. Quando você entende essas coisas e começa a tratar essas raízes, as coisas ficam melhor resolvidas dentro de nós. E você começa a lidar com as pessoas de uma forma diferente. Você começa a ser produtivo, solto, e não sempre travado. Querendo, aquele pensamento assim, nunca ninguém vai entender. Nunca ninguém. Quando chega o dia do aniversário da pessoa, a pessoa, eu estou fazendo mais um ano de vida. Alguém fala, que legal, que benção. Mas a pessoa, quando tem esse complexo da rejeição, chegou no aniversário, eu quero ver quem vai esquecer. Já quero ficar olhando quem que vai esquecer. Vou me fazer de difícil ainda. Vou responder só à noite todo mundo. Pare com isso, meu irmão. As pessoas te amam. Você que é espinhento ou espinhenta. Pare com isso.
Só fica esperando. Vai no encontro de família. Todo mundo lá, churrasco, alegria, piada. Aquele tio falando de partido político, você se mordendo, o outro também. E aquela coisa toda. Aí tá lá a pessoa com complexo de rejeição no canto dela. Cumprimenta todo mundo, mas já cumprimenta assim. É uma bomba relógio. Só espera alguém falar alguma coisa. Aí vai travar igual o Chaves travar, né? Pronto, já emburra lá no canto. E já fica com a maldição da Juma. Só os Velho Testamento vão saber do que eu estou falando, a maldição da Juma. Mas eu quero é voltar para minha casa. Ah, teve essa novela de novo, né? Eu tô falando, não assisti nenhum cabelo, estou falando lá do Velho Testamento, quando passava e Abraão, Isaac e Jacó assistiam. Quando a pessoa fica esperando alguém errar com ela e com ele. Fica esperando alguém errar. Não é pessoa leve. Daqui a pouco a pessoa, eu não gosto dos outros. Eu não gosto de pessoas. Eu gosto. Essas frases só está falando bem assim. Eu sou machucado, eu sou machucado. Eu sou mal resolvido, eu sou mal resolvida. Não, uma coisa é você ser uma pessoa caseira, que não tem problema nenhum. Agora, discursos desse tipo não passa de uma pessoa com esse complexo de rejeição mal resolvido. Mas Lia era para frente. Eu posso ter uma carinha meio estranha. Eu posso ter não sei o quê, mas apaga a luz que nós vamos cantar. Você está entendendo? Então pare com isso. Pode dar risada, não tem problema não. Só risada encolhida. Pessoas fortes fazem de Deus o seu ajudador. Pessoas fortes fazem de Deus o seu incentivo. Porque se Deus é por nós, quem que vai ser contra? Vai falar, você é metido, você é não sei o quê, você é isso, você é aquilo, e coisa e tal. Meu irmão, enquanto vão falando essas coisas, você vai trabalhando, vai falando, olha, nós temos um objetivo, nós vamos construir uma catedral. Nós vamos abrir ministério, nós vamos formar pessoas, nós vamos ajudar pessoas com qualidade. Se deixe sarar, pelo amor de Deus. Um reflexo de uma pessoa sempre machucada. Nunca termina as coisas direito. Somente cursos. Começou a faculdade, não sei, sabe? Começou um curso, pode ser qualquer curso aí fora, curso de igreja. Por quê? Porque é a bomba relógio. As pessoas que existem ao redor estão pisando em ovos. E a pessoa já chega com uma toga, com o julgamento. Mas diz que os outros que julgam. Mas na verdade isso denuncia que ele e ela são grandes julgadores por questões mal resolvidas, por esse complexo de rejeição. Só espera alguma coisa acontecer para dizer, olha lá, eu não falei. Eu lembro do pastor Johnny, Deus já recolheu ele para a glória. Pastor Johnny, eu não sei quantos anos que ele tinha, acho que todos. Quando eu ouvi esse testemunho dele, ele falou que ele chegou na quarta igreja e de repente o pastor Agostinho Basso estava pregando ainda. Imagine, o negócio é antigo. O pastor, como diz um amigo meu, no tempo que o diabo era piá ainda. Pastor Agostinho Basso pregando, pastor Johnny, ele foi diretor da Volvo. Ele chegou, ele estava, não sabia onde que ele, a primeira porta que ele viu aberta, ele entrou. E de repente o pastor Agostinho Basso pregou a mensagem. Ele olhou, ele falou, terminou a mensagem e falou, bem alto, quem que falou da minha vida para esse cara? Olha só, depois de uns anos ele se tornou pastor. Mas aquele homem tinha complexos terríveis, orgulhoso. Sabe aquelas conversas assim? Eu não precisei, nunca preciso. Quantas pessoas que eu já encontrei e ajudei a lidar, muitos jovens várias vezes, que falou, olha, teu pai quer conhecer você, a tua mãe quer que você vá lá almoçar, quer falar com você, ou quer, e a pessoa sabe o que responde? Olha, aquela conversa de novela mexicana, que olha para o canto e fala, nunca precisei antes, não vou precisar agora. Denuncia um orgulho ressentido terrível. Você está entendendo? Meu irmão, olha, eu fiz meu projeto de vida que eu queria conhecer os meus pais biológicos, meus irmãos. E Deus tratou algo dentro de mim, Deus me preparou, tratou algo. Você quer conhecer para quê? Para encher eles de pergunta, para jogar na cara,
para falar um monte de coisa? Você não pode mudar o que passou. Você pode melhorar daqui para frente. Quando eu encontrei ele, eu nunca tive uma conversa com meu pai biológico ou com a minha mãe sobre isso. Pelo contrário, eu tenho muita honra com relação a eles. A minha mãe, a Gleice conversou com ela sobre essas coisas. Meu Deus do céu, ela salvou a minha vida de um aborto. E o meu pai biológico, ele chegou para mim um dia e falou assim: Carlos, eu tenho outra cabeça hoje, né? Eu peço perdão para você, mas eu não faria isso de novo. Eu não teria, entendeu? Assim, pai, capaz, não esquenta a cabeça com isso, porque no aniversário de 65 anos dele, eu juntei os 10 irmãos ali, né? Nós se juntamos e fizemos uma festa de aniversário para ele lá. Porque você não pode mudar o que passou. Você vive muito melhor que isso. E se entrar no assunto. Agora tem gente que fica esperando. Eu vou esperar vir pedir perdão, porque daí eu falo um monte. Eu vou esperar. Sabe o que acontece? Você sempre está fazendo vítimas novas com isso. Transfigurando as questões de pai e mãe. Você está contra-transfigurando isso para filhos, para cônjuges, para patrões, para cursos e para todo lugar. Você vai ver que Lia, ela buscava o próprio Deus, mas Raquel, ela tinha os ídolos. Quando Jacó, presta bem atenção que interessante, quando Jacó, ele, nessa situação toda, nesse rolo todo, ele decidiu, o negócio é sair daqui. A Bíblia diz que Raquel pegou os ídolos do pai dela e escondeu e levou. Interessante isso, né? E quando ela leva os ídolos, o pai vai atrás. Mas Lia não tinha ídolo, ela falava com o próprio Deus. Lia, ela não perdia tempo com idolatria. Ela não perdia tempo com coisinhas que vive travando a vida. Ela era uma pessoa leve, por isso era uma pessoa feliz. Sabe aquele tipo de gente que se trava por qualquer coisinha? Esqueceram de mim de novo, trocaram não sei o quê. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tantas vezes que a gente acaba vendo isso. Eu lembro um retiro que a gente fez uma vez, né, Jefferson? O retiro estava prescrito, ameaçado, anunciado. Temos que levar colchão. Eu levei colchão para mim, vou levar um reserva. O Jefferson levou colchão, coisa e tal. Tem pessoas que não levaram colchão. Acontece. É um retiro, gente. Acabou dando discussão daqueles que não levaram colchão. E daqueles que levaram o colchão e cederam os colchões, estava apaziguando a briga. Está entendendo a diferença? Faz por si e faz pelos outros. E está tudo bem. Agora, pessoas que levam isso para a igreja, para retiro, para tudo. Então, Lia, ela não perdia tempo com essas coisas, não. Meu irmão, quem vai te ajudar é o Senhor. Pare de colocar essa responsabilidade sobre pessoas, porque Ele é o teu ajudador. Último ponto. Essa mulher é uma pessoa forte. E às vezes a única resposta que nós temos na vida é ser forte. E o que é ser forte? Não é ficar fugindo, não. Não é ficar sendo covarde, achando que vai começar tudo de novo, sempre não. É resolver. Tá, o que nós vamos resolver? Qual é o prazo, qual é a data, qual é a condição? Qual é o dinheiro? Porque somente uma pessoa forte pode apoiar outras pessoas em momentos de crise. Ei, olha para cá, quando a situação aperta para você, quando a situação embola, quando a notícia ruim chega para você, quem que você pensa primeiro em mandar uma mensagem? Deus está colocando pessoas na tua vida como referência. Em momentos de crise, quem é sarado são pessoas verdadeiras colunas. No meio dos conflitos, nas horas de mudança, são reforços para vencer. Um amigo no dia da angústia. Quando Jacó estava em crise, reclamando do pai dela, porque o teu pai, Labão, me deu o salário, e isso, não sei o quê. Sabe o que ela respondeu? Estarei contigo na sua decisão. Pessoas fortes não se apavoram quando estão enfrentando crise. Quando o seu cônjuge passa por crise, meu irmão, se alguém errou, essa pessoa errou. Você não precisa errar. Elas sabem que o socorro vai chegar. Deus vai providenciar o escape.
e honram pessoas. E mesmo sem a proteção de pessoas, são protegidas por Deus. Quando Jacó foi de encontro ao seu irmão Esaú, por certo, né, o acerto de contas ali e tudo mais, ele passou os servos primeiro, passou tudo. Por último ele passou Raquel e passou Lia, sempre rejeitada. E ela, mesmo sendo desrespeitada, ela ainda foi uma pessoa nobre em tudo. Ela não desceu ao degrau da indignidade. Veja, é muito importante o amor do marido, é muito importante o amor da esposa, é muito importante o amor dos pais, mas se mesmo esse amor não chegar a você, você vai ser feliz, porque a sua segurança em Deus muda cenários. Meu irmão, não fazem do homem a sua âncora, fazem de Deus o seu ajudador. Uma vez uma jovem me procurou na igreja e falou assim: pastor, o que eu faço? Meu marido não me procura. Quase que eu respondi: mas também você não se esconde. Meu marido não me procura, pastor, não conversa, não admira, não fala mais nada, e tudo mais, e chorou. Daí saía lágrima por aqui, lágrima por aqui. Daí eu falei assim: quando vocês começaram a ficar, ou namorar, ou enfim, ou do Velho Testamento, paquerar, isso é do teu tempo, né? Não é do meu. Paquerar, foi lá, o baile paquerar. Quando essas pessoas, quando ele te procura, foi você que abordou ele ou foi ele que abordou você? Não, foi ele que me abordou. Ah, que interessante isso. Então ele é uma pessoa de iniciativa, né? Sabe o que eu vou falar? Vou falar uma coisa para você. Você já reparou o jeito que você está? E como que você estava para ele te abordar? Quando ele te abordou, você estava todo sorridente. Talvez um batonzão destaca-texto, estou brincando, mas estava toda sorridente, com uma roupa do Recanto dos Papagaios, florida, com não sei o quê, alegre, dançando e sorrindo, e falava as coisas, você mexia no cabelo, né? Sorrindo. E agora, o jeito que você está, você está dando medo. Como é que é teu sobrenome? Adams, da família Adams. Pelo amor de Deus, não corra atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim, as borboletas virão. Não é um versículo bíblico, eu vi pichado no muro, mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Lia, ela não descia o degrau da indignidade, ela se valorizava. Jacó podia olhar para ela e falou: essa mulher aí, ela, pelo menos ela estava cheia de filho, né? Não era tão desprezada assim. Conquista. Agora você está aí, assustando todo mundo ao redor. Por quê, pastor? Olha o tipo do meu marido, olha o tipo da minha escolha. Como é que é o sobrenome dele? Walking Dead. Meu irmão, os filhos de Elia, eles receberam nomes que revelavam o seu conflito, mas a sua superação. Aliás, que não revelava o seu conflito, mas que revelava a sua gratidão e a sua superação. Isso é, os seus frutos, mesmo em tempo seco, não eram amargos, porque a sua raiz ela era profunda. Satanás está tentando levar muitas pessoas para a depressão, para o cativeiro. Olha como você é vítima, e convencendo você como você é vítima, como as pessoas são injustas, como tudo é injusto, como as coisas não vão dar certo, nada avança. Olha isso aí, olha isso. Daqui a pouco você está lá, a vida não tem mais valor. Vou apresentar um sinal de suicídio, vou torcer para o Atlético. Brincadeira. Teu sorriso foi meio amargo agora. Se não fosse a ajuda de Deus, a gente estaria no fundo do poço. Tá? Então, a pessoa que vai acreditando que é vítima vai ficando doente, começando por aqui. Perde o ânimo para tudo, porque o seu foco só está em coisas que não dão certo. Está entendendo? Acreditar na companhia de Deus, na segurança dele, é vitamina para a nossa alma, cura para aquilo que nós não podemos mudar porque é passado. Nosso Deus é grande, Ele envia anjos para nos livrar do mal. E por fim, Ele fala para a gente em João 14, né? Não se turbe o seu coração,
credes em Deus Pai, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito. Então, meu irmão, dessa tristeza que está tentando estragar a tua visão daquilo que você tem, daquilo que é, daquilo que Deus tem preparado para você, Deus está pingando um colírio hoje, para que você enxergue esse complexo de rejeição que você carrega lá de trás. Mas aquele que é maior, ele habita dentro de você, e ele colocou um corpo para você fazer parte desse corpo. Quando você está lendo sobre a Santa Ceia, 1 Coríntios, a carta inteira vai falar sobre comunhão, e vai falar que Cristo é glorificado dentro do corpo dele. Se você não consegue ter comunhão aqui, lá no céu não vai ser. Deus está falando com você sobre essa cura desse complexo de rejeição. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você precisa buscar Ele mais. Você precisa entender Ele mais. Assim você vai entender que os teus familiares, essas pessoas ao seu redor, não são uma prova que tudo é difícil. É uma confiança. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, te amo. Então eu vou jogar um monte de bomba na tua mão, porque eu não te amo. Não está escrito isso. Então eu estou te confiando algo muito grande, que são pessoas, que é a minha família, e você faz parte da minha família. E essa semente, ela muda tudo. Porque quem acredita, semeia, cultiva. Deus, Ele queria uma família, então Ele semeou Jesus. E cá estamos. Então nós precisamos ser sarados, estamos nessa caminhada. Por isso, meu irmão, que você vai ver o reflexo da vida de uma mulher que tinha tudo para ser depressiva e rejeitada, mas que apresentou resultados com Deus de superação. Uma guerreira de Deus, uma pessoa que não se deixou convencer pelo desprezo, porque o próprio Deus nos assiste, o próprio Deus nos vê, o próprio Deus sabe da gente. Para de ficar choramingando para os cantos. Pare. Deus está chamando você para confessar palavras de fé. Deus está chamando você para curar. Deus está chamando você para carregar no ombro pessoas valorosas. Porque antigamente Jesus foi carregado aqui. Eu tenho uma barriga até boa, mas Ele não está aqui. Está aqui. Carregar pessoas aqui, no ombro, como Ele carregou. Está vendo essa pessoa bonita que está do teu lado aí? É uma cruz. Você não vai conseguir carregar essa comunhão se você não negar a si mesmo. Jesus falou: você quer me seguir? Quer ir para o lugar onde eu estou indo? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu quero sarar você. Ele falou isso. Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós somos, pelo exemplo de Cristo. Então, quando nós tomamos Santa Ceia, nós estamos dizendo em memória dele, pelo que ele fez, pelo que ele ensina. Vale a pena. Pelas suas pisaduras, pelo seu exemplo. Enquanto eu vou ajudando a curar, eu vou sendo curado. Eu vou sendo curado. Eu vou sendo tratado, melhorado. Você pode procurar eu em qualquer fase da vida. Você vai ter uma piada. Você vai ter uma palavra boa. Você vai ter um sorriso. Qualquer fase da vida. Por quê? As minhas raízes estão em Deus e as tuas raízes também estão em Deus. Agora, se você me procurar, pode ter certeza que você não vai sair da minha presença sem eu falar o que eu acredito que vai te curar. E é com grande amor e temor. Mas você precisa ter coragem. E ser como Lia. Se você quiser ser curado, meu irmão, ou curada, se apoie em Deus. Deus vai te ajudar. Você não é coitado não. Não importa a idade que você tem. Pastor Agostinho, com 80 anos, casou de novo. O pai da irmã Solange, 83 anos, casou de novo. Não me pergunte, mas casou de novo. Você está entendendo o que eu estou falando?
Deus te deu a vida. Não estou falando para você casar, não. Não é isso. Mas estou dando exemplo de pessoas que não olharam para a sua vida como uma vida vitimada. Olharam para a sua vida e decidiram: Deus, o Senhor me deu a vida para valer a pena, para ter desfrute também. Quer te sarar hoje. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você vai vencer na vida, meu irmão. Identifique isso. E você vai começar um caminho de superação na tua vida. Caminho de superação. Amém? Que maravilha. Coloca a mão no teu peito assim. Dá aquela espreguiçada legal. Tá com o rolão em dia? Ou tá naquela unção de Davi, né? 10 mil cairão ao meu lado. Meu mesquinho. Isso, espreguiçou bem? Vergou a cabeça? Agora coloca a mão no teu peito. Isso. Porque é normal, né? Nós estamos vivendo dias bem estressantes, cansados. E às vezes a pessoa no culto dá aquela... Embora eu não vi ninguém aqui assim. Mas tem pessoa que está assim. Eu vi um pastor uma vez, um comentário. O pastor falou pro diácono, falou: acorda, rapaz. E ele falou: não, foi o senhor que fez ele dormir. Bocudo ainda, né? Eu vou fazer uma oração com você. Eu quero que você seja sincero com Deus. Porque enquanto eu estava trazendo a mensagem, você ouviu ali algo que você se identificou com relação à separação dos pais, problemas em casa, problemas no casamento, rejeição de algo, alguma coisa. Deus quer sarar você hoje. Ele fez uma leitura da tua vida e está mostrando você no espelho para ser sarado. E você vai ver um 2023 destravado, avante, feliz. Amém? Eu vou orar por você, Deus vai ungir as tuas palavras, mas você vai ser sincero com Deus. Com a mão no teu peito, porque peito expressa as emoções. Santo Deus, o Senhor conhece essas vidas que estão aqui. Conhece o passado de todos aqui. Conhece as limitações de todos aqui. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que esquadrinha a nossa mente e sabe de situações que nós não podemos mudar. Porque talvez os nossos pais, os nossos avós foram tão vítimas quanto nós fomos. Mas nós estamos tendo uma oportunidade que talvez eles não tiveram, por uma limitação ou outra. Queremos pedir a graça de ter os olhos abertos com relação às situações, para que tenhamos escolhas sábias da vida, para que sentimentos ruins não venham ser aflorados e venham direcionar decisões da nossa vida que nos leve para desertos. Olha as vidas aqui, Pai, porque há demônios tentando entrar por portas da rejeição, demônios que estão tentando confundir os passos de pessoas, demônios que estão tentando convencer pessoas de coisas terríveis. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha dar visão a essa pessoa. O Senhor venha, Pai, mostrar as raízes. O Senhor venha sarar a identidade dessa pessoa que o Senhor fez tão belo, tão bela, que o Senhor fez tão inteligente, tão cheio de capacidade, tão cheio de vida. No nome de Jesus Cristo, Pai, faz todo aquele mal, aquela nuvem escura que tentava, Pai, envolver essa pessoa, sopra nesse instante e afasta dessa vida toda essa impressão, todo esse peso maligno, todos esses pensamentos de suicídio, esses pensamentos terríveis, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa luta espiritual, nós estamos pedindo ao Senhor que as verdades sejam, Pai, reveladas a esse coração, e que dentro dessa honestidade essa pessoa avance na vida agora, que correntes sejam arrebentadas, Pai, que as algemas caiam por terra de um passado que já foi resolvido hoje, porque fé é para frente, e que essa ligação aos céus traga resultados maravilhosos hoje. Assim, meu Deus, nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus.